Hoje o Índice CNN vai trazer a análise de Antônio Lavareda já na tela, conosco, direto dos estúdios da CNN em Brasília, em relação aos principais favoritos nas capitais e grandes cidades do país que formam o chamado G103. Quem pode conhecer o próximo prefeito já no dia 6 de outubro? E quais partidos têm mais candidatos à frente nos maiores municípios do país? Lavareda vai nos ajudar a trazer as respostas e, portanto, meu caro, te dou as boas-vindas e já trago para a nossa tela a nossa primeira arte, com 5 candidatos a prefeito em capitais com franco favoritismo. E como a gente vê nos números, vou pedir para dar um zoom aqui só com essa tela que fica muito nítido. Macapá, olha a vantagem que o prefeito do MDB, Dr. Fulano, tem. Ele está com 86% no índice CNN, nosso agregador de pesquisas, 84 pontos percentuais à frente. Eu não me lembro de ter visto uma situação dessa. Outros prefeitos que despontam. No Recife, essa vantagem de João Campos do PSB, também a mesma situação em Maceió, Salvador, Boa Vista. Nossa próxima tela vai mostrar outras 5 capitais que também têm candidatos favoritos a vencer no primeiro turno. São as cidades do Rio de Janeiro, João Pessoa, Vitória, Florianópolis e São Luís. Lavareda, queria te ouvir uma primeira avaliação destas 10 cidades com nomes bem favoritos a vencerem já em primeiro turno. Em primeiro lugar, Yuri, boa tarde a você, boa tarde aos espectadores da CNN. O que é que tem em comum essas 10 cidades, né? 10 cidades onde há uma grande chance, uma probabilidade elevada da eleição ser resolvida já no primeiro turno. Todas essas 10 capitais, Yuri, os prefeitos que são candidatos à reeleição, chamados incumbentes, são esses nomes que você apontou, são os líderes em situação destacada que muito provavelmente já serão eleitos nesse primeiro turno. Então, dos 10 candidatos que vão muito certamente serem vitoriosos já na primeira rodada, na primeira volta dessa eleição municipal, todos eles são incumbentes, Yuri. O que coloca por terra o argumento de que a marca dessas eleições municipais seria a tal polarização ideológica do país. Não é verdade. A marca dessas eleições, até agora tem sido e provavelmente vai ser até o final do primeiro turno, é a incumbência, a força da incumbência, o diferente, como nós temos comentado aqui ao longo do quadro que você tem apresentado nas últimas semanas. A força dos prefeitos, dos recursos que uma prefeitura pode mobilizar e que constituem um diferencial dos seus titulares no momento da campanha eleitoral. Queria só lembrar também, Yuri, que provavelmente nós teremos talvez uma 11ª cidade, uma 11ª capital com o prefeito eleito no primeiro turno, porque está em marcha batida para ocorrer isso em Palmas, com a candidata Jana de Valcari, que já tem 44 pontos né, de intenções de voto no nosso índice CNN e está ali naquela situação limítrofe que pode vir a configurar, então, 11, um placar de 11 candidatos levando a disputa já no primeiro turno. Agora, a diferença da Jana é que ela, se ganhar a eleição no primeiro turno, será a única desafiante, porque em Palmas a prefeita Cíntia Ribeiro já tinha sido eleita, não pôde concorrer, então também uma mulher agora liderando a disputa naquela capital e será a única desafiante a vencer a eleição municipal. Seria a exceção que confirma a regra que o Lavareda nos aponta. E aí, Lavareda, ainda aprofundando, a gente está falando, o Brasil tem 26 capitais, então 10 ou 11 capitais muito bem encaminhadas, e vale destacar que os nossos números aqui do índice CNN, que agrega as pesquisas feitas em cada uma dessas cidades, é um agregador de pesquisas do total de votos, que é como as pesquisas têm divulgado esses números. Quando se vai para os votos válidos, que é o resultado considerado pelo TSE, por isso que quem tem 44%, 46% do total de votos, eventualmente já pode estar com a maioria dos votos válidos. Agora, o que vale a gente olhar para essas cidades que ainda não têm ou que não devem ter um franco favorito ou um potencial favorito para a vitória em primeiro turno, Lavareda?
Veja só, Yuri, eu falei em 10 prefeitos que provavelmente vão levar a disputa já na primeira volta, no primeiro turno. Mas são 20 os prefeitos que disputam a reeleição nesse momento, prefeitos de capitais, lembrando. Então, como é que estão na disputa os outros prefeitos candidatos? 2 outros lideram as disputas. Na verdade, 3 outros lideram as disputas. Nós temos o prefeito Davi Almeida de Manaus, que lidera a disputa na capital amazonense, embora não deva ganhar no primeiro turno, o Sebastião Melo, que lidera em Porto Alegre, e agora, com a evolução dos últimos números, o Ricardo Nunes, que também lidera, e no nosso índice CNN já liderava, dessa semana, já liderava ao lado de Boulos a disputa na capital paulista. Então, veja só, 3 candidatos, Davi Almeida, Sebastião Melo e Ricardo Nunes. Depois, 3 outros estão em segundo lugar. O Tião Bocalon em Rio Branco, Zé Sarto em Fortaleza e a Adriana Lopes em Campo Grande. Então, aí nós temos, combinando essas informações, nós temos 10 prefeitos que já vão ganhar no primeiro turno, mas 6 outros que estão liderando, tá certo? A eleição, ou estão em segundo lugar, ou seja, vão para o segundo turno, vão passar para o segundo turno. Depois nós temos 3 outros que estão em terceiro lugar, Edmilson Rodrigues em Belém, Doutor Pessoa em Teresina e o Fuad Noman em Belo Horizonte, e um único numa situação muito difícil, que é o Rogério Cruz em Goiânia. Então, você vê por esses dados, Yuri, que há uma chance de nós termos um percentual bastante impressivo de prefeitos que venham a ser reeleitos nas capitais nesse ano. Lembrando que na eleição passada, em 2020, esse percentual foi de 77%.